Muito boa tarde, estamos então de regresso e, como eu disse, depois das 16 não ia regressar sozinha. Hoje temos casa cheia, ou quase casa cheia. Está connosco a equipa de saúde mental do Médio Tejo, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o serviço de psiquiatria que recebeu recentemente um prémio e vamos falar dele. Eu há pouquinho até dizia que não é muito normal se dar prémios e elogiar o Serviço Nacional de Saúde, não é verdade? Ou o Serviço Nacional de Saúde, mas neste caso até assim. E connosco estão hoje então três elementos desta equipa, que é o Dr. Jorge Carvalheiro, que é o psiquiatra. Temos também a psicóloga Susana Rodrigues e a enfermeira Joana Alves. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui. Dr. Jorge Carvalheiro, vamos começar por si, porque já foi nosso convidado aqui. Um ano depois desta equipa ter iniciado as suas funções e agora 2 anos depois. Completaram 2 anos exatamente no passado sábado, não foi? Portanto, como era fim de semana, estamos cá hoje na segunda-feira. Dr. Jorge, como é que é? Bem disposto? Sim, olha, muito obrigado. Continua uma equipa bem disposta? Continua uma equipa muito séria, mas com muito sentido de humor. É verdade, que eu acho que é isso que todos precisamos ao fim e ao cabo, não é? E continuam assim. São 2 anos, não é? Eu estou certa? Sim, é verdade. Fizemos 2 anos no passado sábado, dia 20. E traz muitos números para nos apresentar destes anos? Ou só... Tem números. Sim. Tem números. Eu estava a brincar consigo, mas já vi que tem. tem muitos números. Bom, mas para já, olha, podemos começar por falar deste prémio que eu estava a falar. Que prémio foi este que vocês receberam? Pronto, o prémio chamava-se Bolsa Psiquiátrica, Intervenção Comunitária em Saúde Mental. Sim. E era um prémio nacional atribuído pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, em colaboração com o laboratório, a Alter Médica, e concorreram várias equipas comunitárias, como a nossa, a nível nacional, e nós tivemos a felicidade, para grande orgulho, de ganhar o primeiro prémio. Orgulho vosso e orgulho do Centro Hospitalar do Médio Tejo, não é? Que tem muito orgulho na vossa equipa. Aliás, são sempre muito elogiados. A enfermeira, a psicóloga, boa tarde. Agora não posso pôr letreiros, mas também não há problema. Já não nos chateamos. Como é que é integrar esta equipa? Porque já falámos um bocadinho com o Dr. Jorge e vamos conversar sobre o vosso trabalho neste último ano, mas como é que é integrar a sua equipa? Como é que é a sua participação, nesta equipa? Como é que vive esta equipa? Eu acho que todos nós na equipa, vou falar por mim, mas penso que é um sentimento partilhado, é um desafio muito interessante, mas é também muito enriquecedor, não é? Acho que quer do ponto de vista profissional, aquilo que é a experiência de uma equipa comunitária de saúde mental, aquilo que é o nosso contributo, não é? No dia a dia, mas depois também aquilo que aprendemos uns com os outros, acima de tudo, porque é essa a riqueza de trabalhar numa equipa multidisciplinar e é um privilégio também, pelo menos eu sinto que é um privilégio, e aprendemos também com os nossos utentes e com o contexto que nos acolhe, não é? Este contexto que também viemos explorar mais, portanto é um desafio muito, muito interessante, pelo menos tem sido e espero que continue a ser. E vai continuar a ser. E para a nossa enfermeira? Então, antes de mais, boa tarde. A enfermeira Joana Alves. Exatamente. Então, eu partilho aqui um pouco das palavras da colega da Susana. Eu acho que tem sido um privilégio, uma experiência fantástica. Portanto, já trabalhava na área da saúde mental, nós todos trabalhávamos já no serviço de psiquiatria do Hospital Pomar. Integra desde o início a equipa? Sim, também integro desde o início. E realmente tem sido uma experiência muito, muito positiva, quer pelo trabalho em si que desenvolvemos, quer pelo contexto em si, ou seja, esta possibilidade de trabalhar numa verdadeira equipa multidisciplinar, em que é uma verdadeira equipa na essência da palavra e que podemos todos partilhar e trabalhar em conjunto com o objetivo major, que é sempre a pessoa de quem prestamos cuidados, e isto tem sido muito positivo mesmo. Qual é que é o papel de uma enfermeira, neste caso, de uma enfermeira numa equipa destas? Bom, o papel de uma enfermeira, já o símbolo da enfermagem é a lamparina, não é? Funciona um bocadinho aqui como luz que vê e que identifica algumas situações, e aqui não é diferente. O enfermeiro no papel da equipa acaba por ser mais um elemento da equipa. Nós todos trabalhamos com um sistema de terapeuta de referência, e no qual o enfermeiro também é terapeuta de referência de algum dos utentes que nós acompanhamos, e portanto serve aqui de intermediador dos vários papéis da equipa,
e tentando sempre dar resposta às necessidades que são identificadas em equipa para a pessoa. Nós, quando associamos uma enfermeira, é sempre quem nos faz um curativo, quem nos faz um peso, quem nos mede atenção. É um bocado isso, não é? Ser enfermeira numa equipa destas não é tanto isso. Claro, o papel da enfermagem tem várias vertentes de intervenção. Estou a dizer, para nós, cidadão comum, é sempre a enfermeira. Nós associamos sempre à pica. Nós também damos algumas picas. E claro que a questão da gestão terapêutica é muito importante, mas também de toda a gestão do próprio plano terapêutico que é instituído à pessoa e com a pessoa. E com a pessoa. Em relação à psicologia, claro, estando a falar numa equipa multidisciplinar, estamos a falar de saúde mental, a psicologia é imprescindível, não é? A psicologia é uma parte, diria, fundamental, mas não só desta intervenção em saúde mental, não é? Eu acho que precisamente a riqueza é de facto cada um trazer o seu saber, não é? Em prol do benefício do utente. O papel da psicologia aqui, quer dizer, é obviamente o papel de intervenção psicológica, não é? De consulta individualizada, em articulação quer com a equipa médica, quer com as colegas de enfermagem, quer com a colega do serviço social, não é? E depois, quando necessário, também intervenção na comunidade, nos grupos onde as pessoas estão inseridas, intervenção junto das famílias, intervenção em grupo, que é também uma das riquezas, penso eu, da nossa intervenção, termos conseguido também trazer a mais-valia dos grupos terapêuticos à nossa intervenção, no qual não só estou eu, mas também os colegas de enfermagem, a terapeuta ocupacional, agora também com a psicometricista que tem estado com a nossa equipa. Portanto, o papel da psicologia é este, não é? É contribuir onde possa a intervenção psicoterapêutica, o aconselhamento psicológico. Portanto, é esse o meu pequeno contributo. Para quem nos tem a ouvir, às vezes aquela diferença entre a psiquiatria e a psicologia. São coisas diferentes, mas que se podem complementar, e particularmente no caso das equipas comunitárias de saúde mental, obviamente a nossa população é uma população acompanhada na consulta de psiquiatria, não é? Há aqui alguma prioridade dada, não é, à doença mental grave, portanto é daí que também vem o nosso plano de intervenção. A psicoterapia ou o acompanhamento em consulta de psicologia é uma parte complementar, não substitui a consulta de psiquiatria, isto para as pessoas que também acham que podiam vir só ter a consulta de psicologia, não é necessária esta avaliação médica. O contributo da psicologia é sempre ou na parte do diagnóstico diferencial, quando tal é necessário, a avaliação psicológica que complementa esse diagnóstico diferencial, e depois da estabilização, muitas das vezes com os psicofármacos, não é? Então haver aqui a disponibilidade para o processo psicoterapêutico, não é? E complementam-se ao fim e ao cabo, não é? Que é acima de tudo essa complementaridade, sim. Dr. Jorge Carvalheiro, que é o psiquiatra, não é? Desta equipa, e aquilo que eu lhe pergunto é, nós falamos de uma equipa e pensam-se, mas uma equipa funciona assim tão bem, então também quer ser acompanhada por esta equipa. Mas isto também não é assim tão fácil, não é? Como é que funciona uma equipa destas? Quem são os utentes que têm acesso a esta consulta, a este trabalho desta equipa? Estão descritos estudos que talvez 20% da população num determinado momento, num determinado ano, tem sintomatologia na área da saúde mental. Ora, nós não temos capacidade para acompanhar ou para ajudar essa gente toda. Então o caso das pessoas que têm sintomas mas que não são muito graves devem recorrer primariamente aos cuidados de saúde primários, porque os nossos colegas médicos de família também têm muita formação nesta área. Pena é que aqui em Orem cada vez há menos, mas... Não podemos ir por aí, senão é uma desgraça. Pronto, mas tem um papel muito importante, os médicos de família têm um papel muito importante, não é? Claro. E portanto a maior parte da população deve ser seguida pelos cuidados de saúde primários. Depois, os casos em que os colegas ou não conseguem ou que têm alguma gravidade, é que são referenciados para nós, assim como os doentes que
que vêm do hospital, que são internados. Esses todos sim são acompanhados por nós, mas apesar de nós acompanharmos bastantes doentes, é sempre uma minoria. É uma percentagem muito pequena daquilo que era necessário, não é? Não é aquilo que era necessário, é aquilo que é possível. Era preciso várias equipas multidisciplinares, não era? Para dar respostas. A verdade é que existem outras respostas, ou seja, as próprias comunidades têm que ter alguma capacidade de contenção dos sintomas de ansiedade, da depressão. E depois os cuidados primários realmente têm essa parte muito importante da primeira triagem e de acompanhamento da maior parte das pessoas que têm episódios depressivos, têm episódios ansiosos ou que andam simplesmente tristes porque têm muitos problemas de vida, que é uma coisa que acontece muito frequentemente. E isso não se confunde às vezes com uma depressão? Isso confunde-se às vezes com uma depressão. A questão é... Às vezes também é difícil as pessoas saberem se necessitam ou não de tratamento ou de acompanhamento. Eu acho que a dificuldade às vezes é mesmo saber se é ou não necessário. Sim, daí que tem sido muito importante estas nossas conversas com os médicos de família, para não acontecerem duas coisas, que é deixarmos de dar resposta prioritária aos doentes com sintomas mais graves, por um lado, e por outro lado também para termos consciência que, por exemplo, se uma pessoa tem muitos problemas de vida, tem problemas no trabalho, não vai ser os medicamentos nem a excelente psicoterapia que vai pôr a pessoa feliz. Mas às vezes eu penso que é um bocadinho isso que às vezes se confunde, não é? Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm tristeza, é um bocadinho isso. Doutor, há também... inserido na própria comunidade, e penso que vocês também valorizam muito esse trabalho, há vários projetos que vocês valorizam e com os quais trabalham diretamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, do projeto Emília, em Fátima, do projeto Ombro Amigo, que penso que tem os dias contados também, mas disso falaremos noutra altura, aqui em Orem. Há projetos também dentro da comunidade que vos dão alguma ajuda ou que trabalham em conjunto, ou estou errada? Sim, isso é verdade. O projeto Emília tem a ver com fazer terapia às pessoas com demência, para que se consigam manter autónomas, que não precisem de ser institucionalizadas. Então fazem psicoterapia, fazem musicoterapia, fazem psicomotricidade na própria casa das pessoas. E pronto, e temos beneficiado, temos enviado vários utentes para lá. O projeto Ombro Amigo é o projeto com quem nós trabalhamos quase desde o primeiro dia em que vimos para cá, porque os doentes com doença mental grave, com esquizofrenia, por exemplo, muito grave, ficam com algumas dificuldades nas capacidades de interação social. E mesmo as pessoas com depressão ou com outras doenças, muitas vezes o que se passa é que ficam isoladas. O isolamento é um problema que acontece às pessoas com problemas de saúde mental. E o Ombro Amigo tem feito a estas pessoas um trabalho excelente, tem ajudado a não estarem sós, a treinarem competências sociais e em muitas destas pessoas até terem dar-lhes uma nova forma de ver a vida. Por exemplo, dar um exemplo de uma doente que vinha sempre à consulta muito zangada e praticamente a vida dela era lutar contra nós, porque obrigávamos a fazer uma medicação que ela não queria e que essa medicação a impedia de ter uma vida normal como as outras pessoas. A partir do momento em que foi integrada no projeto Ombro Amigo, começou a sentir-se útil por fazer um voluntariado, a sentir-se valorizada, a cuidar mais da sua imagem pessoal e
sentir-se realmente uma pessoa como qualquer outra e com mais um projeto de vida. Isso tem sido muito importante. E são projetos fundamentais também para o sucesso do vosso trabalho, não é? Depois esta integração. São projetos fundamentais para ajudar os doentes. Em relação a estes vossos 2 anos de trabalho, que balanço é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos... Porque como é que continua a ser o vosso trabalho? Portanto, não atendem só os doentes no centro de saúde, vão também à casa dos doentes. Como é que isto é feito? Como é que isto processa? Não sei quem é que quer explicar. Podemos falar todos um pouco. Sim. Pronto, nós neste segundo ano temos tido mais doentes que o ano passado, portanto aumentámos o acesso às nossas consultas. A maioria das consultas são feitas... Desculpe interromper, doutor, a Covid aumentou muito o número de pessoas que necessitam deste tipo de acompanhamento. Pronto, nós começámos o nosso trabalho em plena Covid. Em plena Covid. E por isso não temos assim grandes dados que permitam comparar. O que é que era antes? Mas em relação então ao nosso trabalho, onde é que nós fazemos o nosso trabalho? Portanto, fazemos então consultas nos centros de saúde de Orém, a maior parte delas, e em Fátima, também algumas, principalmente as primeiras consultas. Depois vamos ver alguns doentes em instituições, nomeadamente ao CRIO e alguns lares de terceira idade. Lares de terceira idade que têm doentes com esquizofrenia, por exemplo. Depois temos os grupos terapêuticos que temos feito nas instalações que têm sido cedidos pela Câmara. E depois temos aí muito trabalho que é mesmo na casa dos doentes. E como é que chegam até eles? Como é que isto se processa? Então, na verdade, a equipa trouxe uma coisa fantástica para os nossos utentes, para a nossa comunidade. Efetivamente, a palavra de ordem é a proximidade. Porque nós, às vezes, nem nos passa pela cabeça o que um utente da Freixenda tem que percorrer para chegar à urgência de tomar. E nós sabendo que as pessoas com doença mental grave são pessoas que estão fragilizadas e que é muito difícil despenderem, por exemplo, de 50 ou 60, de um montante de dinheiro para ir a uma consulta, acabam por haver uma baixa adesão, a não comparência a algumas consultas, e isto acaba por ser um verdadeiro fator que complica todo o processo terapêutico. A equipa comunitária traz esta proximidade e permite vários elementos da equipa num veículo cedido pelo CHMT, pelo Centro Hospitalar, a deslocar-nos nós, a própria equipa, à residência das pessoas. E isto acaba por ser uma mais-valia para os nossos utentes, para as famílias, não é? Que sentem-se apoiados, sentem-se compreendidos, e para nós também é muito bom, porque conseguimos perceber o contexto verdadeiro da pessoa. Não é? E isto acaba por ser importantíssimo, até para envolver muitas vezes os cuidadores, entre aspas, destes nossos utentes são pessoas idosas que não os acompanham às consultas, e nós podermos ser nós a ir, conseguimos perceber quer as condições habitacionais, quer as condições da própria localidade onde residem, mas também da família que os acompanha, e as dúvidas, fazer ensinos, estar com eles e englobá-los efetivamente no processo. E isto acaba, a família também se sente muito mais tranquila, recorrem menos à urgência porque sentem-se mais apoiados, têm o contacto da equipa, em caso de dúvida também nos contactam, e quer o utente, quer a família, e isto acaba por ser, na minha perspectiva, e penso que partilhado por todos, esta proximidade é sem dúvida alguma uma das grandes mais-valias que a equipa traz, ou seja, não só descentralizar e vir para um centro de saúde, não só poder trazer os grupos terapêuticos para a comunidade, mas sim a própria equipa, sermos nós também a deslocar-nos para zonas onde ainda assim é difícil o acesso, mesmo vir para Orém ainda assim é difícil, sermos nós a ir lá e perceber este contexto é fantástico. E ao fim e ao cabo a terapia depois é para a família toda quase, sim, não é? Permite englobar efetivamente, ou seja, nós sabemos que o utente, a pessoa, não é só o limite da intervenção, não termina nesta pessoa, não é? Engloba todo o contexto que envolve o nosso alvo de cuidados, e isso é
é muito importante também. E é sempre muito importante o cuidador estar bem informado de tudo o que tem que fazer, não é? Esta proximidade, este contacto telefónico que acontece, também descansa e tranquiliza muito a pessoa que apoia a pessoa com doença mental. Para a psicóloga, isto nem toda a gente está muito disponível para ir a uma consulta de saúde mental e esta proximidade, mas é verdade, não é? Há muitas pessoas que têm uma necessidade enorme de tratamento, de acompanhamento e não o admitem, não é? Vocês têm situações em que sejam familiares a pedir e têm deste tipo de situações? Sim. Porém, penso que está a haver aqui uma mudançazinha de paradigma, ou seja, começamos já a ver pessoas que querem ter consulta, que querem pelo menos experimentar ter consulta. A mais-valia da equipa é precisamente isto, ou seja, como estava a dizer aqui a colega enfermeira Joana, é verdade, a nossa mais-valia é a proximidade, não é? Estarmos no contexto das pessoas, que é o contexto onde elas vivem, onde elas se relacionam e onde elas eventualmente adoecem, não é? E o facto de sermos vários, o que é que acontece? Vamos sendo elementos facilitadores da intervenção dos colegas, não é? Ou seja, a questão, por exemplo, da adesão à terapêutica, não é? Que às vezes em alguns dos nossos utentes é muito, muito difícil, não é? Todos estamos a trabalhar para o mesmo, não é? Ou seja, é importante que haja adesão à medicação para depois trabalharmos a outra parte. Por exemplo, há utentes que se sentem inicialmente mais tranquilos, mais à vontade, vão ao médico e têm a consulta com as colegas da enfermagem e não querem psicologia, não querem consulta. Ao fim de algumas sessões com as colegas da enfermagem, se calhar já permitem vir experimentar, ter uma primeira consulta de psicologia e perceber como é que se sentem. A questão das visitas domiciliárias é extremamente importante nisso, não é? Ou seja, as pessoas têm uma resistência a vir até nós, às vezes este é um primeiro passo para depois então, ok, foi uma experiência positiva, os colegas foram ao domicílio, já desenvolveram aqui uma relação de confiança, então vem à consulta de psicologia, já é uma ponte e depois até conseguimos que adir a um grupo terapêutico, que é assim o auge. Portanto, sim, há alguma resistência às vezes ao início do processo, mas também me parece, isto também talvez por termos boa publicidade, eu acho, temos boa publicidade dos utentes que gostam, não é? E que já são acompanhados por nós há algum tempo. Também são esses mesmos facilitadores depois de outros, não é? Estarmos próximos destes projetos da comunidade, como o Ombro Amigo, como o Projeto Emília, todos facilitamos a intervenção uns dos outros, não é? Portanto, nós no fundo nós somos a equipa comunitária de saúde mental, a comunidade é uma grande equipa, a família é uma grande equipa e estes projetos são também grandes equipas e, portanto, se todos trabalharmos em conjunto, todos podemos contribuir de uma forma mais produtiva. Mas eu penso que é muito esta mais-valia, não é? De cada um de nós conseguir contribuir para o trabalho também do outro e por isso é que realmente é um verdadeiro trabalho de equipa, penso que sim. Vão abrindo caminho para o trabalho uns dos outros, não é? Sim. Respeitando o tempo de cada utente, mas permitindo que vão sendo dados esses pequenos passinhos, sim. Doutor, a psiquiatria é quase a que fica no fim da linha, não é? O ir ao psiquiatra é assim um bocadinho mais complicado. O ir ao psiquiatra tem assim alguns senãos, mas nem todos os casos vocês conseguem resolver com esta proximidade, nem com esta integração. Há pessoas que necessitam mesmo de internamento, não há? Sim, há sempre, como noutras especialidades. E como é que, mas também, minha pergunta vem no sentido de também esta equipa consegue esse encaminhamento? Sim, em alguns casos encaminhamos os doentes para internamento. E é o aconselhar, o ser mesmo necessário, como é que funciona isto também? Isso aí depende. Há alguns doentes que eles próprios têm consciência que necessitam de ser internados e dizemos para se deslocar à urgência e depois trata-se do internamento. Há outros que, quando não estão dentro da realidade E quando é que uma pessoa tem que ser internada? Como é que vocês sabem que a pessoa tem que ser, que o melhor para ela é o internamento? É quando o tratamento não é possível fazer em casa ou porque a sua doença põe a pessoa em risco ou põe em risco terceiros. Que isso existe, porque associado a estes problemas às vezes há também muita violência, não é? Sim, poderá existir, embora
aquela ideia que os nossos doentes são muito violentos não é verdade. Por exemplo... Mas pode acontecer. Sim. Mas queria deixar uma ideia para não confundir, para não haver confusão entre o que é pessoas violentas com alterações da personalidade e que nós não conseguimos tratar e pessoas doentes. Ou entre pessoas bem educadas e pessoas mal educadas. Por exemplo, uma coisa que nós notamos é que os nossos utentes que vão às nossas consultas lá no centro de saúde são os mais respeitadores, são os que fazem menos confusão, que não se importam tanto de esperar e que não incomodam ninguém. Então, às vezes, não sabemos quem é que precisa mais de consulta. Isto é uma parte, uma brincadeira, mas às vezes é um bocado isso. Eu vou contar aqui uma história a brincar. Há uns anos no hospital em Tomar, eu acho que nunca vou esquecer disso, que houve uma pessoa que estava à espera de uma consulta de psiquiatria e houve uma situação caricata com o médico e com uma outra doente, e a senhora veio cá fora e disse assim: e eu é que estou à espera de uma consulta de psiquiatria. O ar dela, a senhora que era maluca, e eu é que estou à espera. E eu achei-lhe imensa piada, por isso é que eu estou a dizer, às vezes não sabemos bem quem é que precisa de que consulta. Mas pronto, esse encaminhamento também é feito por vós. Outra coisa que nós fazemos, agora voltando se calhar mais ao sentido da sua pergunta, pronto, em casos de emergência, as próprias autoridades policiais podem levar os doentes à urgência para nós avaliarmos, para serem avaliados pelo psiquiatra. Portanto, alguém que... Doutor, e em que condições é que um agente, que a autoridade pode fazer isso? É que também não é... Terá que ser eles terão que saber que a pessoa tem uma doença mental grave. Sim. E terá que haver um risco iminente de uma agressão a si próprio ou a terceiros, e o mandato terá que ser feito pelo comandante do posto. Mas isto só em casos extremos, porque na maior parte dos casos as famílias ou mesmo nós próprios da equipa falamos com a delegada de saúde, e é a delegada de saúde que faz tem essa diligência. Que faz a diligência dos mandados. E nós temos também uma boa articulação, conversamos muito com a delegada de saúde para discutirmos quais são as situações em que realmente existe necessidade ou não de mandado de condução. E é sempre uma decisão difícil de tomar, penso eu, porque nem todos depois vão aceitar isto. A equipa ainda, portanto, tem o espaço físico no centro de saúde, quer em Orem, quer em Fátima. Ainda fazem reuniões na vossa carrinha durante as viagens? Fazem? É aí que vocês aproveitam o tempo. Às vezes o vosso sucesso deve vir daí, vocês aproveitam o tempo muito bem aproveitadinho. Sim, eu acho que é importante aqui rentabilizarmos os bocadinhos todos e sim, acho que ainda fazemos umas belas reuniões de equipa nas nossas deslocações, nas carrinhas. Deslocam-se todos os dias? Não... todos os dias? Qual é o vosso horário? Sim, bom, os enfermeiros deslocamos-nos todos os dias da semana, a assistente social também, e depois os psiquiatras, a psicóloga e a assistente técnica deslocam-se em média 2-3 vezes por semana. Pronto. Porquê? Porque os dias em que fazemos, por exemplo, visita domiciliária, não vamos os 7, até porque é muito invasivo para o domicílio das pessoas, e vamos em menor número. E às vezes tem que ser coisas mais discretas também, não é? Com certeza. Não vai agora, são coisas que houve ali, foi uma festa. Quantas pessoas é que vocês acompanham neste momento? 530, não é? Cerca de 530 pessoas. Isso já... 530 pessoas? Sim. Estamos a falar de Orem Fátima? Não. Neste último ano... Sim. Acompanhamos 530 pessoas. Entre Orem e Fátima, sim. Juntar às outras que já estavam a acompanhar.
Ou não? Não, isto é o número de doentes que acompanhamos durante um ano. A maior parte de alguns deles vieram do ano anterior. Do ano anterior. E estas pessoas, chega uma altura em que têm alta, como é que funciona todo este processo? Sim, há uma vez têm alta, não é? Há pessoas que nunca têm. Atendendo a que nós tivemos 300 e tal primeiras consultas médicas. Quer dizer que ainda existem 200 que não tiveram alta. Não é? Não, atendendo a que tivemos 300 novas este ano. Novas este ano. E o ano passado tivemos não sei quantas mais. E estamos sempre a receber também doentes do hospital. É evidente que se não conseguíssemos dar alta. É isso que eu estou a dizer. Ainda existem 200 que já vêm de consultas anteriores. Pronto, e damos alta em duas circunstâncias. Ou a situação está estável e não precisa de uma intervenção especializada, a pessoa poderá continuar a fazer a medicação com o apoio do médico de família e se voltar outra vez ou então porque a pessoa está bem, nem precisa de mais nada. Isso também às vezes acontece. Mas é sempre, por exemplo, quando dão alta a um doente, é sempre marcada uma outra consulta para verificarem como é que a pessoa está, como é que anda, não? Quando damos alta não, porque mas de qualquer maneira as pessoas têm um acesso muito fácil, basta passarem pelo centro de saúde novamente e pedirem uma nova consulta. Ou então falarem com o médico de família e pedirem uma nova referenciação, se passar muito tempo, entretanto. E se tiver médico de família também? Então, temos que brincar um bocadinho com aquilo, com aquilo que é menos bom. Também não é verdade? Claro que sim. Passa pelo médico de família. E agora pergunto eu, quem não tem médico de família e se sente num problema destes e não tem condição financeira para ir ao particular, né? Podemos sempre recorrer a um psicólogo, um psiquiatra no particular, mas quem não tem, como é que faz? Nós também acompanhamos muitos doentes que vêm que são observados pelos colegas do atendimento complementar. Portanto, os médicos do recurso. Sim. Portanto, qualquer médico, ao fim e ao cabo, pode referenciar, não é? E também recebem pois quem vem dos serviços de urgências às vezes também, não é? Sim, também recebemos quando existem critérios, sim. Bom, nós já vamos com 2 anos e com certeza vocês têm muitos projetos para esta equipa. Quais são os projetos que vocês têm para esta equipa? Dentro do acompanhamento, o que é que vocês queriam que esta equipa desenvolvesse? Que projeção é que queriam que ela tivesse? Eu acho que agora estamos numa fase em que a ideia é manter aquilo que temos, que é continuar com estes projetos de articulação com as estruturas da comunidade, ver como é que vão ficar os centros de saúde para uma melhor articulação com a medicina geral e familiar, continuar a boa articulação que temos tido com os serviços de ação social da Câmara, ver como é que fica a questão do ombro amigo. Pronto, mas temos sempre ideias para novos grupos terapêuticos. Este ano tivemos o projeto Mais Contigo, que é um projeto de psicoeducação nas escolas com adolescentes. Nós fizemos aos alunos do 12º ano, porque estão naquela fase em transição para a idade adulta. Iremos continuar. Mas que projeto é esse? Fale-nos um bocadinho desse projeto. E se calhar eu passava aqui à enfermeira Joana, que ela está mais dentro. Que projeto é este, enfermeira Joana? Bom, então o projeto Mais Contigo é um projeto que trabalha na área da prevenção do suicídio na adolescência, que foi criado e desenvolvido pelo professor José Carlos da Escola de Enfermagem de Coimbra. E o qual solicitamos ter formação o ano passado, também nas comemorações do 1º aniversário, ao abrigo da Semana da Saúde Mental aqui em Orem, e que foi aberto a outros profissionais, nomeadamente aos psicólogos das escolas, sim. Aos nossos colegas também enfermeiros dos centros de saúde. Pronto, isto é para profissionais de saúde, mas teve assim uma boa adesão. E depois nós desenvolvemos o mesmo na escola então de hotelaria de Fátima, a uma turma de 12º ano, e que decorreu entre finais de dezembro e inícios de abril, fins de março e inícios de abril.
pronto, e que foi muito interessante, sentimos que foi uma experiência também muito enriquecedora. E os alunos como é que encaram esses projetos? Olha, inicialmente estranha-se um bocadinho, até porque o estigma cada vez está melhor, mas não deixa de existir, não é? E quando temos a necessidade, porque não se intervém em todas as turmas, porque o projeto serve depois para colheita de dados e para trabalhos de investigação e, portanto, obedece a algumas regras. Tem que ter umas turmas de controle e umas turmas experienciais e, portanto, não se pode intervir nas turmas todas, há sempre umas que ficam sem intervenção e numa fase inicial há muito aquela questão de porque é que é a nossa, será que é porque somos mais problemáticos, será porque é porque... Mas depois, no fim, e porque depois tem umas sessões de encerramento em que se envolve toda a comunidade da escola, a questão é mesmo porque é que não fomos nós, será que para o ano podemos ser nós? Portanto, acho que inicialmente estranha-se, mas depois entranha-se e foi muito, muito positivo. Portanto, fomos muito bem recebidos. Sim. Fica em aberto a continuação de projetos desse género? Sim, em princípio. Se tivermos capacidade, sim, mas faz parte do nosso projeto para o próximo ano. Há outros assuntos também que foram também muito abordados este ano na semana no Fórum da Saúde Mental aqui em Orem, que é o caso dos divórcios e os filhos de divorciados também nunca pensaram em trabalhar também com alunos desses nas escolas? Bom, a nossa Vocês equipa trabalhavam comunitária... com tudo se tivessem muita gente, não é? A nossa equipa comunitária destina-se à saúde mental e principalmente à população adulta. Ainda assim não faltam projetos na área da prevenção que gostaríamos de poder abraçar, mas pronto, tal como o Dr. Jorge disse, o nosso foco principal é a pessoa com doença mental grave. Claro que no meio disto tudo vamos tentando ter tempo, porque disponibilidade e vontade não nos falta, para tentar ir dar resposta a outras áreas que vamos conseguindo. Em relação a projetos, mais projetos, a psicóloga, o que é que eu gostaria de ver implementado também nesta equipa? Eu concordo aqui com o que o Dr. Jorge estava a dizer, não é? Eu penso que é continuarmos o que temos estado a fazer e nessa continuidade vão sempre surgindo ideias, não é? Nós nesta fase, por exemplo, estamos aqui em stand-by, terminámos alguns grupos terapêuticos e agora o objetivo será, se calhar, no próximo mês, termos tudo planeado para arrancar com os novos grupos terapêuticos e, portanto, será sempre um bocadinho por aí, não é? Ou seja, dentro das necessidades que vamos sentindo nos nossos utentes, isto para além dos que já foram feitos, que outros grupos faz sentido naquele momento, porque as coisas têm que ser significativas para os utentes, não é? Ou seja, por mais que nós achemos que há um projeto numa área que é muito interessante, mas se não responder às necessidades dos nossos utentes específicos naquele momento, não faz sentido. E portanto tem sido esse um bocadinho o mote, não é? Perceber o que é que nos vai chegando à consulta num determinado período de tempo e que tipo de respostas é que faria sentido implementar para esses utentes. Portanto, e os grupos terapêuticos que temos tido têm sido um bocadinho nesse sentido. Portanto, o projeto passará sempre por aí, não é? Conseguirmos ter uma abrangência de intervenção cada vez maior. Os grupos terapêuticos permitem-nos isso, não é? Porque há sempre a mais-valia da relação interpessoal e da partilha enquanto meio terapêutico, que é diferente da partilha que acontece de um para um no setting clínico. E depois diria que é sempre também esta questão de conseguir puxar as famílias também, eventualmente ter intervenções de grupo também com as famílias era algo que nos parece muito interessante, mas era como a colega estava a dizer, não é? Se tínhamos meios e tempo, conseguiríamos fazer muitas coisas, mas tem sempre que ser com esta questão de, ok, nesta fase o que é que faz sentido para estas pessoas e onde é que nós temos que conseguir chegar. E é um bocadinho por aí também, uma gestão inteligente dos recursos que vamos tendo, é um bocadinho por aí. E ir ao encontro dos problemas que realmente existem, claro. Né? Dr. Jorge Cavalheiro, há um problema muito grande que é as pessoas pensarem, se eu fico sem esta equipa de saúde mental, o que é da minha vida? Aí é que eu fico toda. E isso é verdade, tem sido um problema, um assunto muito falado, se bem que neste fórum foi quase garantido que esta equipa iria continuar, quer Orem integre a OLS de Leiria ou não, que integre ao fim e ao cabo, e que esta equipa iria continuar e que em primeiro lugar estaria a saúde dos doentes e depois as questões burocráticas, quem é que paga o quê, como é que é, se é protocolos, quem é que depois tem essa responsabilidade. Tem essa indicação de que esta equipa vai continuar? Tranquiliza os doentes neste aspecto? Porque eu acredito que seja uma pergunta que o coloquem frequentemente neste momento.
Sim, foi uma questão que nós também nos colocamos, mas primeiro existe um grande interesse do Serviço de Psiquiatria, da nossa diretora de departamento, em que a equipa se mantenha. E depois, por parte da direção do hospital, também o que nos foi dito é que sim, que a equipa é para manter, e que depois essas questões de fundos financeiros para sustentar a equipa será depois uma coisa a discutir entre a ULS do Médio Tejo e a ULS de Leiria. Pois, as burocracias eu se entendo, não é? Em primeiro lugar estão doentes. E os doentes questionam em relação a esse assunto? Alguns sim. Estão preocupados com... Sim. Aliás, foi uma das preocupações quando a população pediu algumas satisfações ao Executivo Camarário, foi mesmo a da saúde mental. Portanto, acho que são... Mas pronto, isso é bom sinal. É sinal que as pessoas dão pela presença e pela importância da nossa equipa. Olha, neste momento, os elementos são quantos da equipa? Neste momento, quantos são? Somos 8, quer dizer, com Mariana não. Pronto, somos 8 da equipa inicial e temos tido também a colaboração de uma colega que está em estágio profissional, que é da área da psicomotricidade. Portanto, já é uma equipa. A Carrinha tem quantos lugares? É de nós. Acreditem que o que me apaixonou na vossa equipa, antes de eu a conhecer, e quando eu convidei o Dr. Jorge para vir a primeira vez, foi a forma como ele apresentou a equipa e como ele apresentou a Carrinha, esta nossa Carrinha, onde fazemos as nossas reuniões. Eu sei que isso é mesmo facilitar, nada de burocracias e nada. Não podemos reunir, que não temos espaço. Nós reunimos em qualquer sítio, desde que haja vontade para trabalhar, é ou não é? Sim, é verdade. E em relação aos espaços, também não temos que salientar a grande boa vontade que temos tido no centro de saúde, porque nós chegamos lá nos dias em que há mais consultas e ocupamos os gabinetes quase todos. Em relação a todos os gabinetes que estejam livres, às vezes nem que seja só por um bocadinho, lá estamos nós. Em relação ao número de lugares da Carrinha, sim, nós somos 8 e a Carrinha só tem 7 lugares, mas há uma colega que é psiquiatra que vive em Leiria, que vem no carro. Vem do outro lado mas às vezes somos mais também, os colegas médicos internos de psiquiatria ou enfermeiros a fazer estágios ou até no serviço social, também vem e a gente arranja sempre maneira, arranjamos sempre um espaço ou um transporte alternativo. Portanto, o transporte não é relevante e depois quando param, fazem reunião ali, não vamos agora andar com lotação a mais, mas para a reunião podem sempre entrar mais uns. Doutores, aquilo que nós estamos mesmo no final, mas é importante para o médico, e quando eu falo para o médico, falo para o enfermeiro também, é importante trabalhar em equipa, porque às vezes é isso que as pessoas não percebem muito bem, e às vezes pensam assim, porque é que os médicos não querem ir para o centro de saúde, não sei de onde, para a extensão, não sei de onde. É importante para vocês trabalhar em equipa? Na área da saúde mental, então, é fundamental. E depois também há que dizer que eu pelo menos sinto a felicidade de trabalhar numa equipa em que eu confio em tudo o que os outros fazem, que já começamos a saber o que é que cada um faz perante determinado problema e que trabalhamos como um todo para conseguir os objetivos. Resta saber se os outros também confiam naquilo que fazem. Sim, eu concordo. Eu diria que é indispensável trabalhar em equipa, particularmente na saúde mental, não é? E precisamente por isto, não é? Porque é um desafio grande, mas é um desafio que se faz melhor se for partilhado e se pudermos contar efetivamente com os colegas, com o know-how dos colegas, das suas áreas específicas, e tudo é mais fácil assim, não é? Porque eu assim tenho que me preocupar com a minha parte da intervenção, mas também perceber como é que eu posso enriquecer a minha intervenção com o contributo da colega e vice-versa, não é? E certamente é do melhor interesse dos nossos utentes que de facto
haja uma equipa a trabalhar com eles e não apenas um técnico de uma especialidade com uma determinada perspectiva, não é? Porque é também desta partilha de perspectivas, não é? Que cada um tem, não é? Nós não estamos sempre de acordo, felizmente. Eu ia para dizer assim, mas nem sempre estarão de acordo em relação claro ao que tempo, não é? E isso é ótimo, porque permite-nos, lá está, esta plasticidade, flexibilidade, vermos o que nós não vimos através dos olhos do colega, que é muito importante, e debatermos as coisas e de facto percebermos o que é que pode ir ao encontro, lá está, das necessidades e do melhor interesse daquele utente. E por isso eu acho que só faz sentido se de facto for esta partilha, e daí a luta que de facto seja uma equipa multidisciplinar. É isso, não é, enfermeira Joana? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu trabalho, nós ainda há uns dias estávamos a falar desta questão e é muito importante nós trabalharmos em equipas. Isto não é tudo, não são todos bons dias, não é um mar de rosas. Nós vimos aqui de sorriso na cara, super orgulhosos do trabalho que temos vindo a desenvolver, mas há dias difíceis e há situações que nos impressionam de alguma forma e que nos deixam tristes ou mais emotivos, e esta partilha não só dos momentos bons, mas também dos momentos menos bons, das dificuldades, e estarmos sempre com o mesmo objetivo comum enquanto equipa de resolução do problema e não de arranjar mais problemas, e portanto sempre com o foco na solução e com o contributo que cada um de nós pode dar, com discussão, sem discussão, mas na verdade temos sempre encontrado a solução até hoje, e não penso que não será diferente amanhã, mas temos sempre conseguido encontrar a solução com o contributo de cada um, e isto se tem sido só casos de sucesso, se não há algum caso de insucesso que vos deixe tristes, porque claro que há, a vida é mesmo assim, nós não temos a lamparina não sai de lá um gênio que resolve todos os problemas às pessoas, até porque muitas vezes o problema de saúde mental é o menor dos problemas que esta pessoa tem, não é? Todos os restantes problemas económicos, familiares, sociais, quer dizer, há um conjunto de problemas que nós nem sempre conseguimos ter solução. Tentamos fazer aquilo que nós conseguimos de acordo com as nossas possibilidades e felizmente temos tido muito sucesso. Ainda assim há situações que não conseguimos chegar como gostaríamos de conseguir, mas mesmo nessas estamos para tentar ajudar como conseguimos. Ainda assim fazemos o problema um bocadinho menor. Pois, e são os tais que ainda não tiveram alta, não é, doutor Jorge Coelho? Ainda não tiveram alta todos, não é? Ainda algo. Em média, quanto tempo é que... Isso não tem média, não é? Não, isso depende muito da pessoa e da patologia. Olha, desejo-vos as maiores felicidades. Conto convosco ao longo do ano. Porque... Pois, até tinha-nos perguntado um projeto, uma ideia que nós temos para a altura do Dia da Saúde Mental. Era, se possível, fazermos aí uma tertúlia num espaço bonito para falar sobre saúde mental e que fosse transmitido aqui pela rádio. Claro que sim, já sabe que estamos sempre abertos a este tipo de iniciativas. O ano passado tivemos uma iniciativa giríssima no Dia da Saúde Mental, portanto, e claro que sim, estamos, porque infelizmente isto é um problema que afeta muita gente, uns que admitem, outros nem tanto, e esses até precisavam de mais ajuda, portanto, e nós aqui falando um bocadinho, pode ser que às vezes pensa, se calhar é melhor eu começar a pensar em mim, porque às vezes estes problemas batem-nos à porta sem nós sabermos, não é? Podemos ser pessoas perfeitamente normais, sem qualquer tipo de problema, e de repente termos um problema desse, ou não? Obviamente que sim. Não é? Normal, a todas as pessoas normais poderão deprimir. Exatamente. Só alguém que não seja humano, que seja um bocado, que não tenha essa capacidade ou essa predisposição perante as circunstâncias para adoecer. É isso mesmo. Muito obrigada, Dr. Jorge Carvalheiro, muito obrigada, doutora Susana, muito obrigada, enfermeira também. Joana. Conto sempre convosco e podem contar sempre connosco, estaremos sempre aqui para divulgar os vossos trabalhos e as vossas iniciativas, está bem? Muito obrigada. Obrigada.